Vamos ver a tarefa 5, cujo enunciado é o seguinte: traça uma circunferência de centro O e raio 2 cm. Marca um ponto A nessa circunferência, e desenha o raio OA. Traça a reta perpendicular a OA, que passe por A. Marca nessa reta um ponto B e distinto de A. Justifique que OB é maior ou igual a A, o ponto B está na parte externa da circunferência e o ponto A é o único ponto em que a reta AB interseta a circunferência. Vamos então à primeira questão, que OB é maior que OA. Portanto, se a reta R é tangente à circunferência no ponto A, então a reta R é perpendicular ao segmento OA. Né? Este ponto A é o ponto de interseção da reta com o segmento. Se a reta R é perpendicular ao OA, então no triângulo OAB, o ângulo BAO, isto é, o ângulo em A, é reta, 90 graus. Portanto, é retângulo em A. Se este triângulo OAB é retângulo, né, e o ângulo em A é reto, significa que o ângulo em B é menor do que 90 graus, não é? Porque a soma dos três ângulos internos tem que ser 180. Então nós sabemos que num triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado e ao menor ângulo opõe-se o menor lado. Portanto, neste caso, verificamos que o lado maior tem que ser o oposto ao ângulo de 90 graus, isto é, o ângulo B, o segmento OB é o maior de todos os segmentos que compõem os lados do retângulo. Portanto, o que demonstra que OB é maior que OA. Vamos à segunda questão, que é a seguinte: o ponto B está na parte externa da circunferência. Provar isso. Portanto, se a distância OB é superior ao raio, é evidente que o ponto B tem que estar no exterior da circunferência. Não é? A linha 3. O ponto A é o único ponto em que a reta AB interseta a circunferência. Já sabemos que a reta R é tangente à circunferência no ponto A. Portanto, a interseção da reta R com a circunferência de centro O é apenas um ponto, é o ponto A. Né? Se a reta passasse aqui, por exemplo, pelo meio, podemos por aqui, intersetava a circunferência em 2 pontos. Não é? Se a reta fosse exterior à circunferência, não intersetava a circunferência em nenhum ponto. Se a reta intersetar a circunferência num ponto, ela é tangente. Portanto, a posição da reta relativamente à circunferência são 3. Ou é exterior à reta, ou é tangente à reta, ou é secante à reta. Interseta a circunferência em 2 pontos. Vamos então ver dinamicamente este problema no GeoGebra. Portanto, nesta tarefa, vamos então começar aqui pela... Imaginemos que temos a circunferência de raio R. Portanto, temos aqui o raio. E, a partir desta circunferência com este raio, vamos traçar uma tangente à circunferência passando por A. Passamos esta reta que é tangente à circunferência no ponto A. Isto é, se fizermos mudar a posição do ponto A, reparemos que a perpendicular também acompanha, né? Porque esta reta é perpendicular a este raio OA e, portanto, tem um ângulo de 90 graus relativamente a este raio. Agora, imaginemos que marcamos um ponto B na reta. Este ponto B é um ponto que pode estar para cima ou para baixo do raio, não é? E portanto, pertence à reta R, e traçamos o triângulo formado por estes 3 pontos, OAB. Reparemos que este triângulo é sempre retângulo, não é? E reparemos também que a distância OB é maior que a distância OA, não é? Aliás, a distância, este segmento OA é a distância entre o ponto O e a reta R. Né? É medida na perpendicular e, portanto, é o comprimento deste segmento. Este ponto B, a distância OB é igual ao A só numa situação, quando B coincide com A. Né? Neste caso, temos as duas situações. 4, que é o comprimento do segmento OB, e raio, que é o segmento OA. Portanto, para justificarmos a primeira questão, diz OB é maior que OA. Portanto, nós sabemos que a reta R é tangente à circunferência no ponto A. Portanto, a R é perpendicular ao segmento OA. Isto é, forma aqui um ângulo de 90 graus. Se esta reta é perpendicular e se formamos aqui um triângulo OAB, nós verificamos que este triângulo é retângulo em A. Não é?
Portanto, neste triângulo temos 3 ângulos, temos o ângulo A que é reto e temos os outros dois que são agudos. Portanto, e a soma de todos eles, dos 3 ângulos, dão 180 graus. Portanto, nós sabemos que em qualquer triângulo, não é? Ao maior ângulo opõe-se o maior lado. Qual é o maior ângulo aqui? É o ângulo reto. Portanto, qual é o maior lado? É o OB. E depois, eventualmente, um destes catetos, né? Esta é a hipotenusa, um destes catetos é maior do que o outro. É fácil de ver. Se este raio, vamos pôr aqui um lado mais pequeno, 2.3, e se este cateto vale 2.3 e este cateto vale 4, né? Nós estamos a ver que o ângulo menor é este ângulo aqui. Portanto, ao menor ângulo, opõe-se o menor lado. Né? Depois a seguir vem um ângulo maior, que é este, que opõe-se ao lado de 4, e finalmente vem o ângulo maior, que é 90, que opõe-se ao lado maior. Portanto, em termos de lados, por ordem crescente, temos o lado AB, depois temos o lado OA e depois temos o lado OB. Não é? Relativamente à segunda questão, pedem-nos para justificar exatamente que o ponto B está no exterior da circunferência. Nós sabemos que todos os pontos que estão na circunferência têm uma distância igual a R, neste caso igual a 4. E todos os pontos que estão no interior da circunferência têm uma distância menor que 4. E todos os pontos que estão com uma distância superior a 4, que é o caso de B. B só pertence à circunferência neste ponto, quando coincide com A. Em todos os outros, ele é exterior à circunferência. Né? Porquê? Porque a distância é superior ao raio. A terceira questão, pedem-nos para justificar que o ponto A é o único ponto em que a reta AB intersecta a circunferência. Efetivamente é. O ponto A é o pé da perpendicular à reta R que passa pelo ponto O. Não é? Portanto, é o único ponto de interseção. Se fizermos variar a posição do ponto A, reparemos que a perpendicular também acompanha. Não é? Isto é porque o ponto A pertence... o ponto A pertence à reta e pertence à circunferência. Portanto, a interseção da circunferência com a reta é igual ao ponto A. Notemos que tudo o que nós dissemos é independente do raio. Se nós fizermos variar o raio, tudo isto se mantém constante. Tudo o que nós dissemos mantém-se verdadeiro, não é?